Então tá, vamos começar, que esse mês temos muitos olhos aí para falar, né? Nossa, tenha muita promoção! Quero falar para vocês, então, do Spearmint, né? Eu gosto quando a Fernanda Belmonte entra nas aulas, porque ela é professora de inglês e pode ter alguma letrinha ali mal. Spearmint, né? Gente, é uma a menta, né? Vamos facilitar aí. A gente acaba sempre falando mais do peppermint, né? Do hortelã-pimenta, mas o hortelã-pimenta é um óleo muito forte, né? O que é bom, por um lado, né? Principalmente aí quando a gente quer um resultado muito rápido, né? De abertura de vias aéreas, o impacto dele é muito potente, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que sentem um certo desconforto com essa fortidão, né, do peppermint. Para crianças, principalmente, é muito forte. Tem gente que relata que, ai, botei a mão no olho e ardeu, né? Não é todo mundo que gosta dessa potência, né? Então, fica aí a menta quando o desejo for de algo mais suave, né? Então, principalmente aí para crianças, quando vocês precisam, então, desse efeito refrescante, que a gente vai falar bastante aqui do Spearmint, né? E da Peppermint, fica a opção pela menta ao invés da hortelã-pimenta. E agora a gente vai explorar um pouquinho de por que dessa diferença, né? O que acontece ali, que tem essa diferença entre a menta e o hortelã-pimenta, tá? Então, vamos aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse óleo, ele vai vir de brinde, o Spearmint, por isso foi o escolhido para a gente falar aqui hoje, né? Quando você alcançar ali 125 PVs de pedidos. Então, ele vem de graça. Então, basta fazer o seu pedido ali até o dia 15 do mês agora, tá? Pelo seu programa LRP. E é importante dizer que esse pedido tem que ser feito numa vez só, não pode ser picado, tá? Para você ganhar aí esse brinde do Spearmint. Até eu pedi para Simone botar aqui para gente, olha só, o Spearmint, gente, está saindo R$ 158, né? Esse óleo aqui, tá? Para compra para o consultor ou para o cliente preferencial. Ou seja, é algo que vem de brinde se você juntar aí pedidos que dê 125 vezes. Vocês sabem, né, que cada óleo tem um PV, né? Então, esse aqui vem de brinde se você juntar 125 PVs de pedido e fizer ele até dia 15, tá bom? Bom, agora vamos falar dessa promoção aqui, tá? Ó, essa promoção, quando você compra 125 PVs, você também vai ganhar acesso a essa aula, tá? Lembra que quem já está aqui na Doterra desde o mês passado, né, conseguiu assistir ali uma aula maravilhosa com uma aromaterapeuta? Então, foi um brinde, uma cortesia, né, um presente da equipe para quem já estava ganhando aquele óleo do mês, ganha também acesso a essa aula. E agora, esse mês, vai ser a aula com a Ana Cláudia Galvão, né, que além de cabeleireira, ela é terapeuta capilar, ela reformou aí todo o salão dela aqui em Florianópolis, que é um salão grande, renomado, e ela fez todas as terapias, os atendimentos dela com incrementou o uso dos óleos essenciais nas terapias capilares, mas também no spa de pés, né, toda aquela acolhimento de uma noiva, ela coloca o difusor, ela escolhe os óleos, assim, ela voltou todo o atendimento do salão dela para aromaterapia, tá? Então, ela vai dar uma aula para gente aqui no dia 21 de setembro, tá? Para todos nós, clientes ou consultoras que fizerem esses 125 PVs. Então, esclarecendo melhor, é uma promoção que você ganha, além dessa aula da Ana Cláudia, o óleo de 120, esse óleo Spearmint, né? A partir que você faz 125 PVs, tá bom? Então, agora nós ainda estamos no dia 2, você tem aí 13 dias, né? Para chamar a família aí, ver quem está precisando de óleo, né? Concentrar aí esses pedidos e chegar nessa premiação. Mas aguardem que eu vou falar de mais brindes que vocês podem ganhar ainda esse mês, além da aula e do Spearmint. Mas nós viemos aqui hoje, né, começando com um certo atraso, mas a gente veio falar aqui dessa menta, né? Então, a menta é dessa família, então, né, da Peppermint, e vamos ler um pouquinho sobre ela.
A menta, ela tem menos mentol, que é o elemento ali químico, né, da peppermint, tem menos mentol do que o peppermint, mas tem mais o quê? Esse carvone e o limoneno, tá? Então, ali eu circulei, vocês estão vendo esse retângulo verdinho, tá? Esse é o diferencial da menta. Tudo que eu falar de propriedade da menta tem a ver mais com esses dois elementos. Então, vejam só, eu já tinha estudado tanto sobre óleos e tal, eu não tinha me dado conta que o limoneno que a gente tem nos cítricos, né, tem também nas mentas. Então, em maior quantidade no spearmint, em menor quantidade no peppermint. Eu vou fazer muito comparativo entre os dois. Por quê? Quem já entende um pouco o que é o peppermint, e geralmente aqui todo mundo já sabe bem as propriedades do peppermint, da lavanda, o spearmint é novidade, mas esse comparativo que a gente vai fazer aí com o peppermint vai ajudar vocês a entender melhor ele, tá? Então, como a menta tem menos mentol que o peppermint, por isso ela é mais adocicada, mais suave, mais propícia aí para usar, mais apropriada, né? Para usar com crianças, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Doce, menta, fresco, destilada também a vapor. A nossa da Doterra é extraída na Índia, tá? Então, a planta inteira. Aqui fala o quê? Ó, ela é perene, cresce, dá um arbusto ali até 1 metro de altura, em climas temperados, né? Por curiosidade, a gente já usa aí nas gomas, né? Nos chicletes, nos doces, né? Saborizando alimentos há muito tempo. E não sei se vocês já leram aquele livro O Poder do Hábito. Eu estou retomando ele, né? Eu tinha começado ali há um tempo atrás, e fala sobre as pastas de dente, que lá, um pouco antes das guerras, ali, da Segunda Guerra Mundial, eles já tinham tentado melhorar a higiene das pessoas, né? De que elas escovassem os dentes e removessem aquela película de comida, né? E, inclusive, nas guerras tinham soldados que eles acabavam tendo infecções e problemas graves dentários, e muitas vezes não podiam nem continuar combatendo, tinham que retornar para tratamento, então virou um caso ali de saúde pública, né? Então eles queriam estimular mesmo as pessoas a escovar os dentes, mas naquela época era uma pasta de gosto ruim até, ou sem gosto, e as pessoas tinham dificuldade de colocar esse hábito de escovar os dentes. A partir de que veio uma marca e colocou o sabor de menta, né, na pasta de dente, as pessoas, e isso o livro relata que é o poder do hábito, que a pessoa, para mudar um hábito ou incrementar um hábito, ela tem que ter uma recompensa no fim. E aí, o gosto refrescante, o geladinho, era a recompensa. Enquanto eles faziam a propaganda, fique com seus dentes mais saudáveis, mais limpos, as pessoas não tinham tanto atrativo. Agora, quando dizia, fique com um bom hálito, fique cheiroso, sinta o frescor ao final da escovação, né? E por um tempo, as pessoas se interessaram mais em escovar os dentes. E aí, hoje em dia, claro que tu vai na casa de todo mundo, tem pasta de dente, mas isso, há 50 anos atrás, não era uma realidade, né? Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. A importância realmente está na saúde, né? Além da propriedade, que realmente a menta, né? Ela traz também, melhora a saúde da gengiva, mas esse sabor de menta estimulou a criação aí de um hábito, tá? Então, vamos seguir aqui e falar um pouquinho mais. Olha só, a diferença aqui das folhas, tá? Então, da família das mentonas, nós temos, então, a hortelã-pimenta, que é a da direita, que tem 40% do mentol, e a menta, aqui à esquerda, o spearmint, que tem só 0,5%. Então, veja só a diferença da suavidade do spearmint. E aqui um comparativo que eu trouxe da Neu Barroso, inclusive ontem eu assisti no YouTube uma aula dela para vir dar essa aula para vocês, né? Porque a gente tem muito livro, tudo, mas é bom a gente escutar o conteúdo assim, né? Colocado de forma mais leve. Então, eu trouxe algumas curiosidades. Olha só, o Spearmint, ele traz um suporte celular, tá? Que o Peppermint não traz. Então, quando você quiser cicatrizar uma ferida, você pode colocar o Spearmint junto. A gente já usa aí, né? O copaíba, lavanda, né, para cicatrização, você pode acrescentar o spearmint, que ele tem esse poder aí de suporte celular, de regenerador, tá? Já quando é para uma queimadura, você deve dar preferência por peppermint, para colocar junto com a lavanda, para ajudar ali a cicatrizar e a passar a dor de uma queimadura. Então, olha só, eu vou trazer esses comparativos para vocês, tá? O spearmint, ele traz um apoio aí
para o sistema imunológico, tá? Que já o peppermint, ele tem um poder antihistamínico. Lembra o antialérgico, né? Quando a gente tem aquele kitzinho dos 3, que é limão, lavanda e peppermint. Quando você junta os 3, você tem aí um poder antihistamínico. Então, se é isso que você quer ali com mentolado, continue usando peppermint. O spearmint não tem tanto essa propriedade, por causa dessa diferença química dele. O spearmint tem um efeito sedativo, tá? E quando eu falo sedativo, não é só na dor, é sedativo emocionalmente, tá? Apesar das mentas, né, dá disposição, amplia a capacidade respiratória, mas ele tem mentalmente um efeito sedativo, ao contrário do peppermint, que ele é mais estimulante, tá? Então, quando você quiser inalar um mentolado que te estimule, que mantenha acordado para dirigir, que te dê energia ali para estudar, né? Você usa o peppermint. Já o spearmint, não, é quando você quer se acalmar mesmo, diminuir até a ansiedade, o estresse, você usa a lavanda com o spearmint. Olha só a diferença entre eles, tá? Então, aqui, vamos falar sobre o spearmint, algumas propriedades. Então, para indigestão e náusea, tá? Que ambos vão funcionar para desconforto digestivo, tá? Para mau hálito, ambos funcionam também. Questões respiratórias, os dois funcionam. Agora, feridas e cicatrizes, o spearmint é melhor, tá? Refrescar o corpo, os dois, eu vou trazer no final umas receitinhas para isso, tá? Os dois funcionam. Problema de foco, os dois funcionam. Depressão e fadiga, o spearmint é melhor, tá? Estresse, nervosismo também, o spearmint é melhor. Regular os hormônios, é uma só dele, tá? Dores de cabeça, os dois funcionam. E para criança, então, é melhor esse aqui, o spearmint, tá? Já o peppermint, a maioria já conhece, é quando você precisa realmente se manter mais acordado, fazer uma atividade física, né? Um efeito mais rápido, digamos assim, para as queimaduras, né? Supressor de apetite, né? Você pode botar na língua para você diminuir a compulsão ali de comer um doce, tá? Alergias urticárias, lembra o poder antihistamínico, tá? Asma e sinusite, então problemas respiratórios, ele tem um efeito mais rápido. Gastrite e desconforto, os dois ajudam. Exposição à radiação, olha que interessante. Inclusive, na época da pandemia, o Elier Medeiros me deu uma caixa bem grande de óleos essenciais e pediu, já que o meu marido é médico, né, para levar nos hospitais e doar para os funcionários usarem, porque eles estavam realmente todos muito exaustos, né, e muitos passando até por traumas, né, daquele excesso de pacientes chegando, muitos indo a óbito, então a gente levou, e eu nem sabia dessa propriedade do peppermint, ó, para quem dá, principalmente trabalha com muitos exames, tá? E para ressaca e mau hálito, os dois ajudam, e problemas de memória, os dois ajudam também, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, uma receitinha para você colocar o spearmint para um super blend para o cérebro, olha só. Então, DDR Prime, frankincense, copaíba, acrescentar o spearmint e o sândalo, tá? Então, num rolon, você pode aplicar esse blend aí na coluna, tá? Então, é um estimulante aí para questões neurológicas, tá? Bom, outras receitinhas que você pode colocar o spearmint, eu adorei essa ideia da Neu Barroso. Ela mora no Rio de Janeiro, ela passa muito calor por lá, né? E ela deu algumas ideias. Olha só, quando você coloca umas gotinhas, você tá com água gelada, e você coloca algumas gotinhas do spearmint na água, ela se mantém gelada por mais tempo. Você vai tomar água, às vezes 1 hora depois ela ainda está fresca, tá? Com o spearmint. Então, ela deu uma ideia bem legal. Você pega uma forminha de água, coloca ali para congelar com uma gotinha de spearmint na água ou duas, tá? E coloca umas folhinhas para decorar o gelo. Então, você vai servir uma bebida para alguém, você coloca um cubo de gelo com o gostinho da menta e a folhinha para decorar. Olha que fofo. Então, é uma ideia para você fazer aí em casa. Bom, outra questão aqui. A gente já sabe que o limão, ele ajuda no foco, né? Então, misturar no difusor, na hora de estudar, o limão
o spearmint, tá? Já quando o teu objetivo for elevar o humor, melhorar o humor, misturar com a tangerina, tá? Bom, aí você pode fazer para aquela questão dos calorões, que eu tinha falado para vocês da Neu Barroso, um spray ou um rolon. Principalmente aí a mulherada que está entrando na pré-menopausa, menopausa, você pode colocar o óleo de coco, né? E pode botar 15, 20 gotas de spearmint no óleo de coco para passar, como fosse um perfuminho, ou fazer um spray mesmo com água, tá? Botar ali umas 20 gotas naqueles vidros âmbar com aquele borrifador e se refrescar aí com o spearmint, tá? Você pode saborizar também as suas saladas, suas bebidas doces com ele. E olha só, como ele é muito bom também para manter as gengivas saudáveis e o hálito fresco, você fazer um enxaguante bucal com ele, com água mesmo, tá? Fazer uns bochechos aí com spearmint, tá? Bom, e falando em promoção, então, vocês entenderam que o spearmint que sai R$ 158 vem de brinde quando você compra 125 pontos. Mas esse mês a do Terra tá com uma promoção extra, ela tá trazendo mais um brinde, gente, tá? Esse vetiver, tá? É um óleo também, olha, que custa R$ 307. Se você chegar a 200 pontos até dia 15, além do spearmint, você ganha também o vetiver. Se você não fizer o pedido até o dia 15, aí você não vai ganhar o spearmint, mas você ainda pode ganhar o vetiver até o fim do mês, tá? Aí, o vetiver, você tem que fazer a compra dos 200 numa vez só, tá? Não pode fazer picado também, mas você ainda pode ganhar o vetiver até o final desse mês. 200 pontos ganha o vetiver. Se você fizer 230 pontos, ganha o vetiver, mais o Rolon também de vetiver. E se você fizer 250 pontos, ainda ganha mais aquele kitzinho de apresentação que eu falei agora há pouco, que vem o limão, a lavanda e a hortelã-pimenta de brinde. Então, gente, olha só, a soma de todos os brindes, quem conseguir fechar até dia 15, é R$ 775, pedindo 250 PVs. Tá bom? Então, é aquilo que eu digo. Você pode fazer uma verificação dos óleos que está faltando em casa, repor os seus, mas também contatar pessoas, né, que estão precisando dos óleos, que já usam, que está na hora de repor também, e concentrar as compras para você receber todos esses brindes. Às vezes você pode fazer um acerto, olha, eu fico com o vetiver grande, eu te dou o rolão do vetiver pequeno, né? Porque olha só o valor, gente. Aqui, se você pedir 30 pontos a mais, você vai ganhar um óleo de 198 PVs. Então, é praticamente o que você investe a mais em óleo, você ganha 100%. Por isso que são estratégias, né? Independente de quem é consultor e quem é cliente. Eu tenho várias clientes que ficam muito atentas às promoções, que querem ganhar todos os brindes. Quem não gosta, né? Tem loja que eu adoro, mas eu só vou quando ela entra em promoção, né? Por exemplo, o Lelis Blanc, eu acho a roupa deles maravilhosa, mas eu acho ela muitas vezes o preço caro. Entrou em promoção, eu vou. Então, assim, aqui também aproveitem quando tem essas promoções de valor tão alto e façam ali um planejamento, né? Façam um parcelamento em 3 vezes no cartão e juntem encomendas e peguem todos esses brindes, tá? Vocês vão ver agora, eu vou falar para vocês o poder do vetiver, tá? Primeiro, o que é vetiver? Olha só, também conhecido como capim vetiver, capim de cheiro ou grama das Índias. Nosso vetiver vem do Haiti, tá, gente? O seu óleo essencial derivado das suas raízes, tá? Olha aqui as raízes do vetiver, ó, isso aqui, tá? Eu até esqueci de botar a foto aqui, mas eu tenho no meu celular um artesanato. Eu gosto muito de quando eu vou a Curitiba visitar o Largo da Ordem, que tem a feira de artesanato, e eles usam muito essas raízes para fazer bichinhos, renas de Natal, pinheirinhos, é muito fofo, e ainda fica com um cheiro. Então, você põe ali o artesanato no Natal e fica aquele cheiro de vetiver na sala, muito lindo. Então, olha só, o seu óleo essencial derivado das raízes extremamente característico, com uma fragrância de terra molhada, tanto quanto a planta ama, né? A planta gosta muito daquela terra úmida, né? Os homens aí têm, dos anos 70, era muito popular um perfume de homem, né? Vetiver, tá? Olha só, quando eu fui no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, em outubro do ano retrasado, ó, eu tirei foto de tudo quanto é planta que tinha óleo essencial, né? E eu achei hoje no meu celular, olha aqui como é que é a planta do vetiver por fora, né?
E se vocês repararem, as obras de viadutos na beira da BR, sempre eles plantam esse vetiver para segurar o barranco. Por quê? A raiz do vetiver, ela, ao contrário das outras gramíferas, ela não corre na horizontal, ela corre na vertical. E isso ajuda a firmar os barrancos, a não desmoronar. Então, vocês vão ver muito em estradas, muito vetiver, né? Que é plantado de propósito nas rodovias para segurar o barranco. Aqui, eu trouxe esse texto de uma aula que eu vi sobre vetiver, da Josi, acho que agora não me recordo mais quem é ela, mas eu tinha salvo também, que ela deu muita evidência ao lado emocional. Todos vocês sabem que todos os óleos trazem benefícios físicos e emocionais. Então, aqui, o vetiver, gente, já vamos começar a falar dele, tá? Ele te ajuda, vamos focar aqui nessa frase aqui embaixo, ó, a tornar-se mais enraizado na vida. Olha só que lindo você fazer esse comparativo, né? Raiz, enraizar, é fácil de você decorar aí, né? A vida pode dispersar a energia de uma pessoa e fazer com que as pessoas se sintam divididas, né? Nossa, a gente é multitarefas hoje em dia, né? Geralmente a mulher até tem mais habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas muitas vezes a gente faz tudo meio aéreo, né? E quantas pessoas vocês têm escutado aí dizendo que tem déficit de atenção, TDAH? Vocês perceberam como está aumentando isso? Principalmente, né, gente, sem dúvida nenhuma, por causa do uso de celular, que a gente está agora mesmo está lavando louça, escutando treinamento, né, escutando um audiobook, aí a gente está vendo televisão, mas ao mesmo tempo está ali zapeando. Então, assim, isso aí, para déficit de atenção, né, um prato cheio. Então, o vetiver é para aquele momento que você está precisando mais de consciência mesmo. Por isso que a gente chama aterrador. É trazer do aéreo para o planeta Terra, né? Então, ele traz o indivíduo de volta à Terra. Isso os auxilia no aterramento no mundo físico. O vetiver também ajuda os indivíduos a se conectar profundamente com o que pensam e com o sentem, porque quando a gente está aéreo, a gente está no automático. E quando a gente come na frente da TV, por exemplo, a gente está no automático, a gente não está mais olhando o que a gente está comendo. Vocês já devem ter escutado um nutricionista falar sobre isso, né? Tenham consciência na hora da comida. E essa consciência é necessária em vários momentos da nossa vida, no trabalho, na vida pessoal, numa conversa em família até. Então, tragam esse aroma do vetiver quando você está precisando trazer mais essa concentração, tá? Então, emoções negativas que ele vai ajudar a trabalhar. A pessoa que está apática, a gente vê muito isso no autismo, né? Quando ele está muito desligado, ele não reage emocionalmente, muitas vezes, aos estímulos. Então, o vetiver, já vou dizer para vocês que é um óleo mais indicado para casos de autismo, quando o objetivo é trazer a pessoa ali, a criança ou o adulto, mais para a realidade, tá? Para o momento presente, no convívio, né? Nas tarefas, tá? Então, apático, desconectado, disperso, estressado, não fundamentado, evitando crise. Então, olha só, para emoções negativas desse tipo, o vetiver ideal. Agora, quando você quer se sentir mais, emoções positivas, centrado, aterrado, presente, emocionalmente consciente, conectado, é isso que você deve fazer usando o vetiver quando você quiser se sentir assim, tá bom? Aqui ele deu algumas sugestões de combinação, mas vamos adiante. Lá no Rio de Janeiro, foi lançado no ano passado, na nossa convenção, o vetiver em Rolon. Então, eu trouxe aqui a figurinha da cromatografia gasosa, para quem não sabe o que é esse gráfico, que parece um exame aí, né, de coração, um eletro, é isso aqui, ó. Aqui eles verificam nesses picos, ó, os elementos químicos, né? Então, é por isso que a Doterra vai buscar o vetiver no Haiti, a lavanda na Bulgária. O que ela está buscando? Esses picos daquele elemento químico, né? Então, olha, comparei dois lugares aqui de lavanda, os picos maiores são desse lugar, eu vou querer aquela lavanda mais potente. Então, isso aqui é a cromatografia gasosa, tá? Então, arrependido um pouquinho do que a gente vinha falando, o vetiver é um membro da família das gramíneas, ao contrário da maioria das raízes gramíneas, ela não cresce horizontalmente, que a grama corre assim, né, as raízes, quando a gente vai arrancar isso, grama, a gente vê, né, que ela corre superficial, ao contrário, essa aqui, ela corre na vertical, né, por isso ali que eu falei para vocês que fixa os barrancos. O que mais? É destilado a partir das raízes,
E quanto mais fundo no terreno aquela raiz for, maior a quantidade de óleo, tá? Aqui, ó, os elementos químicos, a carvona, zisanol, isovalencenol e cusimol. E aqui fala quais são os efeitos, o porquê. Ah, por que que a vetiver ajuda na pele? Por quê? Tá aqui, ó, efeito hidratante, proporcionando à pele uma aparência limpa e acetinada. Então, a gente vai ver alguns blends ali sugeridos que o vetiver vai estar por essa questão. Tá? Carvona, efeito confortante no corpo, nos tecidos e possui propriedades antimicrobianas. O isovalencenol, aroma perfumado no qual remete à sensação de conforto e aterrador. É esse que traz para o momento presente. O cusimol apoia o sono reparador e é um poderoso agente de limpeza, além de ser excelente agente antioxidante. Então, é isso, gente. Quando a gente vai ler um livro, né, sobre óleos essenciais, a gente vai antioxidante, antioxidante, antioxidante. Pô, como assim? A cúrcuma o vetiver o que é isso? Por quê? Porque muitos elementos químicos, né, termina com ol, tá vendo? Ol. Então, eles têm propriedades parecidas, tá? Então, aqui, dica de uso. Olha só, isso nós aprendemos lá na Convenção do Rio. Mire, quando usar o óleo, então, em gotinhas, né, no difusor, quando usar o óleo diluído, em óleo de coco, veja só. Quando eu quiser um efeito mais imediato, eu pingo na mão e inalo. Quando eu quiser um efeito mais prolongado, eu faço o rolon com óleo de coco, passo nos pulsos, inalo e deixo ele ali no uso tópico com o rolon, tá? Então, quando usado em conjunto, a gente consegue as duas coisas. Eu me sinto bem rápido e depois prolongado. Então, você pode pingar na mão, inalar, depois passar o seu rolon, tá? E aí você tem um efeito desejado mais prolongado, tá bom? Porque o carreador, ele tem esse efeito aqui, ó, filmógeno, tá? Inclusive, tem pessoas que passam o óleo puro e uma camada de óleo de coco, por exemplo, em camadas, faz esse papel de filme, de tamponar, tá? Mas o rolon já está pronto para passar. Então, vamos lá. Dicas de uso do vetiver. DDA, TDAH, foco, concentração, dificuldades de aprendizagem, não sei, TPT, eu nem sei nem o que é, depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, anorexia, vitiligo para a pele, ó, tuberculose, aumentos do seio, principalmente questões hormonais. Lembra que lá no começo nós falamos? Depressão pós-parto e efeito emocional, tá? Sem alicerce para se sentir mais enraizado. Olha só, isso aqui é um resuminho da Erika Meca, que eu gosto muito, que é aromaterapeuta, ó. Que óleos usar quando? Onde é que está o vetiver? Lá embaixo, ó, pés no chão, tá? Então, quando você estiver muito aéreo, quiser se sentir enraizado, pés no chão, aqui está o vetiver, tá? Quem quiser tirar um print, eu achei essa combinação aí bem legal, essa sugestão, ó, para concentrar, para relaxar, para criar, né? Olha, tá vendo o óleo da criatividade tangerina e assim por diante, né? Para meditar, sempre a gente fala do olíbano, tal, aqui o porquê. E olha só, lembra que a gente falou da propriedade para dormir do Serenity? Desculpa, do vetiver? O Serenity é o nosso blend para ajudar na qualidade do sono, né? Olha o que ele mistura, né? Cedro, sândalo havaiano, lavanda, camomila romana, vanila, rude, manjerona, que é uma composição bem parecida com a lavanda, e o vetiver, tá? Lembra que a gente também falou da dificuldade de aprendizado? Olha aqui, ó, onde é que tá o Finker? É um rolon para crianças, né? Principalmente aquelas com hiperatividade, TDAH e tal. Olha aqui, está o vetiver na composição. Tá vendo, ó? Falta de clareza mental, tá? E aqui mais uns blends, ó, para um rolon para alívio da ansiedade, ó. Bergamota, vetiver, hortelã-pimenta, camomila romana, né? Aqui vocês podem até usar, em vez de hortelã-pimenta, a menta, que a gente viu que é até melhor, né, para a questão ali de controlar a ansiedade. E melasma, né? Muita gente querendo clarear a pele, o copaíba é excelente, mas ali, ó, associado ao vetiver, o frankincense, a melaleuca e a lavanda vai dar um efeito bem melhor, tá? Lembrando novamente, gente, então, que quem adquirir esses óleos, né, conseguir conquistar esses óleos adquirindo 250 PVs, ainda também ganha a aula da Ana Cláudia Galvão, né, terapia capilar, terapeuta capilar,
no dia 21 de setembro, a gente vai mandar o link para todo mundo de presente, tá bom? Será que tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que que é. Ah, tá. Eu pensei que era alguma coisa em relação à aula. Preciso saber do disso. Então, tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa, algum comentário? Não? Encerramos, então? Acabei até me prolongando um pouquinho, né? Foi meia hora. Beleza, gente? Um beijo para todo mundo. Vai ficar gravado ali no YouTube para quem quiser rever. Vocês veem, eu vou sempre guardando materiais dos cursos que eu vou assistindo. Então, quando tem essas promoções, eu gosto de tudo trazer para vocês concentrado, né? Para a gente ir fixando aí de forma leve, né? E às vezes até você já tem aí o vetiver em casa e não está usando para tudo isso que a gente passou, o próprio Spearmint, né? Para que ficar fazendo tanta polêmica da força do Peppermint para criança, se pode, se não pode, pega o Spearmint e usa na criança e pronto. Então, agora vocês viram que é mais tranquilo, né? Tem tanta opção, gente, mais de 100 óleos, então tem tá inseguro com um, pega outro e tá tudo resolvido. Beijo para todo mundo, um bom fim de semana, tá?